Matheus está aqui também, já vi que tem Matheus, tem o Ryan, tem o Guimarães Gupe, Alessandro, Marrone, Bruno. Caraca, está atualizando. Eu acho que daqui a pouquinho a gente vai começar, mas vamos bater um papo informal um pouco. Falar um pouquinho de cada um, né, da história. A gente está entrando um pouco aí nas aulas. Eu fiz uma enquete no grupo de WhatsApp, nos grupos, para saber o interesse realmente das pessoas, né? Tá, vou fechar aqui, tá? Com licença. Tá todo mundo me escutando? Tá beleza? Escutando. Então, o pessoal foi positivo aí no sentido da gente estar voltando com esse novo formato mais moderno aí, interativo, trazendo informações a respeito da criação. E nós vamos começar a nossa videoaula com os nossos convidados ilustres aí, que são os nossos apoiadores e amigos, e falar a respeito da ancestralidade. Ancestralidade é o raciocínio que eu criei lá atrás, quando eu comecei com os cruzamentos aqui na minha estufa. É um raciocínio lógico e ele funciona muito bem quando você compreende o que é ancestralidade no GUP, né? Vamos falar aí das linhas ancestrais e entrar dentro do nosso tópico principal, que são os snakeskins e as linhas correlatas, que seriam os metais e os nicarifes, né? Então, nada melhor do que chamar aqui o meu grande parceiro na criação de metais, o Abdala. Nós vamos falar sobre a história dos metais, como eles vieram para cá, para o Brasil, e os snakeskins também, quem foram as pessoas que nos ajudaram aí com as primeiro material, primeiro banco genético, né, que chegou aqui no Brasil, as pessoas. E é importante as pessoas entenderem isso, porque muitos dos metais que estão aí hoje nas exposições são descendentes desses metais que vieram lá de trás. Justamente. Né, Abdala? Justamente. Então, eu acho que, assim, a apresentação, todo mundo me conhece, né? Eu sou Rodrigo Viviani, criador de GUP, juiz, atualmente vice-presidente da World Group Association, presidente da Brazilian Group Association, fundador tanto da Brazilian Group quanto de todos os clubes que temos no Brasil, do CCG também, vamos falar. Foi fundada essa ideia foi trazida para o Brasil por mim em 1998, em visita ao Stephen Wartler, na época do início da internet, e eu já era amigo do Stephen. E em 1996, 95, eu visitei o Stephen em Nova York, e na época já criava GUP já há algum tempo, já inspirado pelo Mauro. E nessa viagem para Nova York, conhecendo o Stephen, não falava inglês, mas eu estava com a ex-namorada minha que falava fluentemente inglês, traduziu tudo para mim. O Stephen mostrou a criação no Bronx, mostrou o que era a FGA, e eu vim com essa ideia pipocando aqui na minha cabeça de fazer um clube no Brasil. Já tínhamos a internet escada, que era uma carroça em relação ao que tem hoje. Carroça não, era uma lesma, mas já servia para a gente abrir os nossos contatos. E na mesma época eu entrei em contato com... Aliás, ele entrou em contato comigo, o Homer Gomes, o alemão, fundador da World Group Association. Então, esses contatos vieram quase que simultaneamente. Eu abri aqui no Brasil o primeiro clube de aquarismo, de criação de GUP, e, ao mesmo tempo, fui contatado pelo Homer, fizemos amizade também, fundador da WGA. Então, fizemos o primeiro mundial no Rio de Janeiro, em 1999. Nessa época, eu já tinha as linhagens do Stephen aqui no Brasil, dentre elas, snakeskins, que é o nosso assunto de hoje, tá?
E no Mundial de 99, eu já estava namorando os metais e eu pedi para o Homer me trazer metal de presente. E o Homer me trouxe o primeiro casal de metal amarelo da Alemanha. E o primeiro casal, que lá eles trabalham com casais. Na Europa não é tanto trio quanto nos Estados Unidos e no Brasil. Lá eles trabalham com casais. Então o Homer me trouxe um casal pequenininho de metal amarelo e um casal de metal vermelho. Fonte da criação Gernot Kaden, famoso criador alemão, que é o mestre dos Snakes, que apresentou os melhores Snakes que eu já vi na minha vida. Então, esses Snakes também chegaram no Brasil, não em 99, mas em 2003, no segundo Mundial em Santos. Chegaram muitos peixes da Alemanha, e nessa época já tinha os metais. Né? Eu vou contar um pouquinho a história, tanto dos metais quanto dos Snakes, que é o assunto da aula de hoje. Né? Vamos começar? Já começa nos assuntos? O que vocês acham, pessoal? Bora, Abdala, fala um pouquinho de você aí. Eu? Abdala, fala? Isso. Bom, eu criei desde criança e eu fui começar com alguma coisa de linhagem, conhecendo como já peixe mais... eram lindos os peixes, era um alemão que trouxe também. Ele trouxe em 55, 56, aqui para São Paulo. Em 62, eu tinha 6 anos, eu consegui o King Cobra. Por intermédio de um vizinho lá que conhecia, e daí para frente era só esses peixes que já tinham vindo nessa época passada. Quando foi em 2000, eu comprei o metal, 2 trios de metal do Rodrigo. Logo que ele pegou esses metais, acho que estava o quê? 1 ano, 2 anos esses metais? Acho que 1 ano, né, Rodrigo? Mas entra nesse assunto aí, que eu vou entrar para a história e eu vou chegar no ponto que eu passei os peixes para você e você vai continuar. Aí eu recebi esses peixes aí no final do ano de 2000. Foi novembro, dezembro, final do ano. Daí para frente, eles eram bonitos, mas nós mesmos fomos melhorando esses peixes aí. Nós levamos alguns 2, 3 anos para deixar eles melhores, né? Mas eles já eram lindos já. Mas dentro do padrão que era para perfeição mesmo de peixe, nós levamos. Começou a sair lutino e tudo. Foi o primeiro peixe de linhagem da novidade da era moderna, né? Já esquecendo os peixes já que tinha no passado, foi o primeiro peixe que entrou na minha casa, foi os metais. Pois bem, nós vamos entrar mais a fundo nesse assunto. Mário, fala um pouquinho de você. Acho que todo mundo já conhece, mas fala um pouquinho de você aí. Meu nome é Mário, acho que quase todo mundo aí deve me conhecer. Eu comecei a criar quando eu era criança, conheci o Rodrigo há uns 25, 30 anos atrás. Fiquei muito impressionado quando fui na casa dele, mas na época minha vida profissional, com viagens constantes, não me permitiam criar e dar continuidade. E depois de casado, quando a Leia e eu casamos, a Leia chegou aqui em casa, isso há uns 15 anos atrás, e viu os aquários parados. Nossa, vou colocar uns peixes aqui. Começou a matar os peixes, engolir água de TPA. E aí eu falei para ela, não, vamos, que você gostou? Ela, gostei, sim. Então vamos fazer direito? Vamos. Então, por isso é que eu brinco que, assim, na verdade, a criação que a gente tem hoje, a Leia, que é a coordenadora, ela é que puxa a frente da operação. Eu sou apoiador entusiasta e curto com ela
uma cerveja no final do dia dentro da estufa. E estou muito feliz de estar aqui junto com vocês. O Rodrigo, de longa data, eu conheci o Rodrigo, devia ter uns 25 anos. O Abdala, sempre carinhoso, de braços abertos e companheiro e compartilhando tudo que sabia. E o Mauro Schettino, que está aqui com a gente também, está ali escondidinho. O Mauro Schettino, eu conheci o Mauro, eu tinha 19 anos, então isso tem 40 anos. E de lá para cá, o Mauro Schettino, além de professor, inspirador, ele é desafiador, porque ele gosta de É, colocar assim: quero ver, tem que fazer isso. E a gente faz e a gente aprende junto. Então, muito obrigado a todos vocês e aos amigos também, que são inspiração para a gente que gosta, né, ver as coisas se estruturando. deixa eu falar uma coisinha do Mauro. Apesar de estar longe do Mauro, e eu não tinha, e nós tínhamos aqui nada, né? Não tínhamos ninguém. Quem tinha alguma coisa de bom não passava para ninguém, isso lá nas décadas, né? No E século era difícil passado, você. Era difícil conseguir as coisas, era difícil conseguir uma informação. Mas aí, há muitos anos atrás, saiu uma revistinha lá e tinha um fantasia na, na capa da revista, Gup. E aí eu li a revistinha e tal, a primeira coisa que eu vi sobre nome Gup. Era lebista e sempre foi lebista. E aí, lá para uma alto da revista, estava escrito assim: se você quer ter um Gup bom, faça você mesmo. Essa frase aí é do Mauro Schettini, estava na revista lá. Aí eu falei, puxa vida, é o que eu tenho na cabeça. Se eu tenho que fazer eu mesmo se eu quiser alguma coisa. Essa revista deve ter o quê? Uns 40 anos, Mauro? Mais, né? Na realidade, Abdala, eu nem me lembro disso, cara. Você já me falou isso uma vez, mas eu não me lembro disso. Mas É, é você- verdade daquela época, né? Ou a gente fazia, ou a gente não iria ter, nunca, né? A exatamente. princípio, E, para na aquele verdade, momento. o que eu faço até hoje é aquilo que eu li. Muito Você bem, quer alguma muito bem. coisa de bom, você tem que fazer você mesmo. Você tem que. Não adianta você querer comprar alguma coisa. Ah, comprei do Rodrigo, comprei do Mário, comprei de seja lá quem for, veio dos Estados Unidos, veio de onde for. Você vai pegar o peixe, todo mundo espera assim, poxa vida, eu comprei um trio, esse trio aí vai nascer 40 filhotes de uma fêmea, 50 de outra fêmea, não vai nascer todo mundo igual, eu estou no paraíso. Não funciona desse jeito. Quem dera. Não monta time desse jeito, né? É Mauro, um trabalho, entra um pouquinho da sua história aí, Mauro. O resumo do resumo, para a gente começar nos tópicos aqui da aula. Na verdade, o meu encantamento com os guppies foi inicialmente com os barrigudinhos. Eu era um moleque de 8 anos e pela primeira vez eu vi um bicho criar, era um peixe. E aquilo me encantou, e eu fiquei apaixonado desse daí. E naquela época, à medida que fui crescendo, meu pai ia muito ao Rio de Janeiro para comprar materiais lá para a loja dele, mexia com bicicleta, motocicleta, esses trecos, e algumas vezes eu ia com ele. E quando eu achava alguma loja, eu dava uma paradinha, adquiria às vezes um peixe. Tanto é que eu tenho os snake skin lá do passado, né? Quer dizer, tinha, né? Lá daquela época, né? Não sei qual era a origem, eu trouxe do Rio, comecei a criar os primeiros, aí apareceram os guppies dos douradinhos, amarelinhos, aí eu invoquei que eu ia fazer um cobra dourado, e aquilo começou. E a genética era um negócio que sempre me atraiu, eu sempre gostei dessa parte de genética. E não tinha domínio, né, de genética, mas eu ia fazendo os cruzamentos e vendo os resultados. Até que eu ganhei um livro de uma tia, aqueles livros de bolso da Edições de Ouro, que traziam um capítulo sobre genética. Bom, aí aquele livro virou meu livro de cabeceira, ficava lá debaixo do travesseiro, literalmente, para eu ler. E aí a coisa foi evoluindo. E aí, bom, foi gupe, 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 até que eu me mudei aqui para Cachoeira do Campo e vim trabalhar em Ouro Preto.
vim num momento que não representava bem o clima daqui, estava muito quente, construí um mausoléu, literalmente, uma estufa com pé direito altíssimo, que, com o passar do tempo, foi inviabilizando a criação de gupe em função de aquecimento, que aqui esfria muito, a temperatura cai muito no inverno. Foi quando eu conheci os quingues, né? Ganhei um quingo de raça e me despertei para a genética. E aí acabei migrando, porque o clima aqui é ótimo para quingo, né? Mas o gupe continua no coração, pode ter certeza. É isso aí. O Mauro Essa. foi inspiração de muita gente aqui, tanto no meu. Mauro e eu moramos na mesma cidade, Belo Horizonte. O Mauro, ele teve uma iniciativa lá atrás, quando eu não conhecia ninguém, não tinha internet, de fazer um clube de criador de gupe aqui em Belo Horizonte. Eu fui a uma reunião lá no Parque das Mangateiras, mas depois o evento na internet e a criação do primeiro clube de aquarismo no Brasil foi um sucesso, graças à facilidade de intercâmbio, né, que nós tivemos. Bom, É Mário, tudo, nós né? vamos começar aí com as imagens. Eu vou te ditando aqui a imagem, a primeira imagem, a gente vai falar um pouquinho, e daí vamos falar um pouquinho das imagens dentro do assunto. Primeira imagem, L14, Mário. L de livro. Ok, já estou chegando nela aqui. Nós vamos falar do Papa. Do Papa que começou tudo isso aí. Esse cara da esquerda aí. Chama-se Paul Hanel, famoso Paul Hanel, alemão, que migrou para os Estados Unidos, criou os primeiros peixes, as primeiras linhagens, e é um dos responsáveis pela criação do maior clube de aquarismo de gupe do mundo, que é a International Fancy Gupe Association. Ele é ao lado, Mário, aí, ó, Stan Schubel, olha o Stan Schubel. Stan Schubel era moleque aí do lado do Hanel. E o Hanel, se não me engano, ele foi o primeiro a ter um exemplar delta de qualidade. E ele é o precursor de tudo isso que nós estamos tendo aí até hoje, o Hanel. Inclusive, tem muita homenagem ao Paul Hanel nos Estados Unidos, dentro da FGA, tanto para ele quanto para o Stan Schubel. Posteriormente, nós tivemos aí a foto L15, Mário. Tive a graça de conhecer o senhor Jim Alderson, Dr. Alderson. O Alderson é esse da esquerda, que, na minha opinião, também é um dos grandes mestres do gupe no mundo, juntamente, então, tanto quanto o Hanel, quanto do Stan. Aí no meio, o nosso amigo Frank, que é o grande incentivador do hobby no Brasil, já foi presidente da World Gupe Association, juiz e FGA, delegado hoje da World Gupe Association, é um criador que sempre veio ao Brasil, meu amigo, e é um dos responsáveis aí pela genética que temos no Brasil. Vamos entrar na L13, Mário. Eu vou falar um pouquinho aqui desse livro. Esse foi um dos primeiros livros que eu adquiri, e eu acho que nem existe mais para comprar. Esse japonês daí, até o Mauro já deve conhecer, ele tem livros em japonês, e ele fez uma tradução, um rascunho, na verdade, desse livro em inglês. E eu tive a felicidade, na minha primeira visita aos Estados Unidos, de comprar esse livro e trazer esse livro para o Brasil. Na época, a gente não tinha nenhum contato com criadores, não tínhamos intercâmbio, e esse livro foi a minha primeira inspiração, no sentido de estar fazendo os melhoramentos genéticos, aí citado pelo Mauro, e que eram a grande inspiração nossa, porque no Brasil a gente não tinha muitas linhas. E as linhas que tinham eram linhas muito eficientes, como essas aí. Vamos começar no L1, Mário. Aí agora nós vamos pegar a sequência de L1, L2. Aí, Mauro, aí, ó. Ó, os douradinhos. Na época, nos anos 90, nós tínhamos muito desses peixes no Brasil. E eram peixes que tinham muitas falhas de padrão, e a gente não conhecia muito sobre padrão. Então, criava esses peixes aí. A minha juventude, a minha infância foi criando esses peixes. Pode pular para L2, Mário.
Aí, ó, isso aí via demais antigamente, era conhecido como cobra, nos mercados aí comerciais que vendiam peixes, a gente viu muito isso aí. Nada especial, mas na época não tinha nada. Então a gente partiu disso daí. Pode pular para o próximo, Mário. Tínhamos esses peixes aí, a rodo, eram peixes asiáticos. A maioria nem tinha dorsal, não tinha padrão, e a gente já começa a ver aqui uns rascunhos do que do que são as linhas hoje, né? Pode pular, Mário. Esses aí, 3/4, eram chamados de tuchedos. No Brasil, a gente chamava de 3/4 fantasia ou fantasia. Embaixo à direita, o HB Red, que na época a gente chamava ele de Arlequim. O HB Blue, de Blue Neon. E esses peixes foram histórico da criação de gupe nos anos 70, no início dos anos 80. E isso veio muito para cá e começou assim, algumas pessoas a terem essas linhas no Brasil. Era o que tinha no Brasil antes da inovação, da minha ida aos Estados Unidos. Eu chamo isso de inovação porque foi o primeiro brasileiro que trouxe peixes de qualidade. Vamos para o próximo, Mário. Aí, os cobras, leopardo, zebrinos, aí, ó, com o gene zebrino. Pode pular, Mário. Pode ir agora na sequência mais rápida, Mário, só para mostrar assim, o que tinha no Brasil. Era isso aí que a gente tinha na época. E olhe lá se tivesse isso, né, Mauro? E olhe lá, isso aí quem tinha. Aí começou a vir os mosaicos, que eram os fantasias, no Brasil chamados fantasia. Esses peixes eram todos asiáticos, de origem asiática. Aí começou a ter o esboço do Glass, que veio do mosaico. Pode continuar, Mário. Aí começou a aparecer esses cobras aí, ó. A gente enchia o olho de ver isso aí nas lojas. O nosso amigo aí, o Abdala, já criou muito isso aí. No Brasil tinha essas linhas amarelas e verdes, que eram muito comuns. E eram peixes gigantescos, mas não tinham dorsais. Esse livro aí é outro livro também que eu trouxe. E esse livro aqui é o primeiro que eu li que fala sobre poligenia nos guppies. Até então, para mim, era a mesma coisa de falar chinês, falar em poligenia, né? O próximo aí, Mário. Aí, ó. Caudas que ainda não tinham abertura, peixes com qualidade muito ruim, mas eram peixes que eram até citados em livros, como esses livros aí que eu mostrei para vocês. Peixes muito deficientes. Ah lá, tuchedo, chamava... nem existiam os glass naquela época, no início dos anos 70, né? Os glass. Pode mudando, Mário. E aí, no Brasil, a gente continuou tendo essa criação até a visita que eu fiz ao Stephen, em 95. E na visita que eu fiz ao Stephen, nós trouxemos algumas coisas interessantes. Eu trouxe praticamente 14 linhagens do Stephen, e com elas começou o gupe de qualidade no Brasil, o gupe padrão. Trouxe o livro de julgamento, começamos a estudar o julgamento, começou a divulgar. E o primeiro evento do Brasil foi o World Gup Contest, onde vieram 8 estrangeiros para o Rio de Janeiro, meus convidados. Vieram alemães, vieram japonês, austríaco, americanos, o Luke e o Frank, e foi um sucesso, porque nós podemos ver linhagens europeias, linhagens japonesas pela primeira vez, os moscous no Brasil, snakeskins do Gernot, metais do Gernot, e esse evento foi o marco inicial do Gup padrão show no Brasil. Então, entra aí para mim, Mário, no padrão Delta. Esse padrão que está aí na tela de vocês, ele era desconhecido. Então, nós trouxemos esse padrão para o Brasil, que é o padrão adotado até hoje na IFGA e agora na WGA. Nós conseguimos modificar e adaptar esse padrão
para o padrão praticamente igual ao norte-americano. Entra aí agora no padrão véu, Mário. Padrão véu também, que é a cauda mais fechada. O padrão espada, entra aí também, Mário. E isso aí começou a vir para o Brasil a partir de 99, e com os mundiais, de 4 em 4 anos, fizemos no Brasil, sempre renovação, as vindas do Frank, sempre trazendo coisas novas. Em 99, trouxemos o primeiro metal, e esse metal, vou contar um pouco da história dos metais no Brasil. Com as importações que houveram do Stephen, eu trouxe uma linha que chamava-se Half Black Leopardo, acho que todo mundo conhece. E essa linha do Stephen, ele produzia Half Black Leopardo e alguns snakes que não eram snakes, mas eles tinham roseta, tá? Eram peixes grandes, muito grandes. Abre para mim S3, Mário, S de sapo 3. Pode deixar essa imagem na tela aí, que esse aí conta um pouco da história. Então, o que acontece? Ele está aparecendo aí para vocês? Não, para mim não. Então, peraí um pouquinho que eu tenho que compartilhar ele aqui, por aqui. Eu vou falar rápido, gente, porque é assunto para 2 horas, viu? Agora, vou tentar resumir em 1 hora. Foi um snakes que eu tive nos anos de 2000 e pouco. Eu chamava ele de Giant Snakeskin, tá? Esse peixe, como que ele surgiu? Esse peixe, igual eu estava comentando com vocês, eu tinha uma linhagem aqui no Brasil, que era uma linhagem Half Black Leopardos. E esses Half Black Leopardos, eles criavam Half Black Leopardos, e nasciam alguns desses peixes aí, porém com a zebrinha. Ele não tinha rosetas, ele tinha mais zebras. E só macho. Isso aí é uma herança ligada ao Y. E não saía HB. Ele era um snake zebrinos, né? Não era nem snakes, eram zebrinos. Então, essa linha de Half Black Leopardo, ele criava esses peixes gigantes, peixes vindos dos Estados Unidos, das linhas mais lindas que eu já tive. E eu comecei a cruzar esses peixes que, na época, a gente tinha aqui no Brasil cobra verde, que era um peixe japonês, era um peixe chinês. Ele era gigantesco, muito rosetado, alguns com zebrinos, mas tinham os rosetados. E eu peguei as fêmeas de cobra verde e comecei a cruzar com os machos que saíam dos leopardos, até conseguir uma fêmea leoparda. Com isso, eu dei o choque, que a gente fala o choque de sangue, né? Quebrei a consanguinidade e trouxe também a robustez do cobra verde do Brasil. E essa linha, ela tinha defeitos, ela não tinha dorsal, a cauda dos machos era um pouco arredondada, mas eu fui levando para o lado do formato do peixe zebrino que eu tinha, e começou a sair os peixes sem zebrinos, começou a sair esses peixes aí. Não com essa qualidade, eram peixes inferiores, mas eram peixes muito grandes. E essa foi a primeira linha de snakes que a gente teve no Brasil de qualidade, tá? Com padrão de dorsal, padrão de abertura de cauda, ao delta perfeito, enfim. Foi o primeiro. Em 99, o Homer trouxe o primeiro metal para o Brasil e ele me presenteou com um casal de metal do Gernot. Abre para mim aí, Mário, por favor, a M1. Aliás, M1. Esse peixe que chegou era um peixe muito pequeno e a fêmea morreu. Eu fiquei só com o macho. E o que acontece? Eu fiquei perdido, porque não tinha nenhuma literatura que ensinasse nada na época, nada. O Mauro sabe disso, a dificuldade que a gente tinha, o Abdala também. A gente não tinha nenhuma literatura, então a gente tinha que seguir o nosso instinto. E como que eu criei o meu instinto? Eu pensei, se existe uma compatibilização, só pode vir da ancestralidade.
Foi aí que eu criei esses snakeskins, porque eu trouxe uma linha ancestral a ele, que era a linha de cobra verde. Era uma linha que não tinha dorsal, mas era ancestral. Então, houve uma compatibilização muito rápida. E, com isso, eu criei os snakeskins, que foram os primeiros brasileiros. Depois, com a vinda desse metal, que era de 2 centímetros de tamanho, um peixe pequeno, e estava sem a fêmea, o que eu pensei? O que eu tenho na mão hoje é só as fêmeas da minha linha que eu fiz de snakeskin. Cruzei essas fêmeas com o macho de metal. Na primeira geração nasceu um metal gigante. Então acertei no tiro na testa, porque eu consegui quebrar a consanguinidade e ainda trazer o tamanho para ele. Então foi praticamente esse peixe que está aí. Se tiver como ampliar um pouquinho, não sei se tem como. Não tem, a imagem a imagem Pequena, né? Mas não tem problema não. aí, ó. Bom, aí é esse peixe aí, mais ou menos esse peixe aí que foi criado aqui no Brasil, lá atrás. E o que acontece? Continuamos criando esses peixes. Em 2001, tivemos um show internacional no Rio de Janeiro, com a presença do Frank. E trouxemos uma importação da Tailândia, de um criador que não era comercial, mas ele era um criador, ele era piloto de avião, o nome dele era Santi. E o Santi mandou para mim várias linhas tailandesas, mosaicos, me mandou um peixe igual ao M6, abre o M6. Aí, ó. Esse é meu. Esse é descendente dele. Esse é meu. Peixe. Aí nós vamos entrar na história aí, daqui a pouco. Esse peixe chegou também tamanho de uma unha. E eu já estava com os metais gigantes já no Brasil. E esse é o famoso lutino, metal lutino. E o que acontece? Eu cruzei esse metal lutino, que ele era muito pequenininho, com a minha linha. O que aconteceu? Na primeira geração não apareceu lutino, na segunda não apareceu, na terceira não apareceu. Aí o grande amigo Abdala entrou em contato comigo. Pode continuar a história, Abdala. Depois de pegar com você o peixe, ainda demorou uns 3 anos, mais ou menos. E cruza aí, sempre tentando melhorar. E estava grande, o peixe estava grande, cada vez mais dentro do que a gente Mário, tem, né? M4 aí, Mário. M4. De repente, isso aí saía, todos eles eram isso aí. Isso era um padrão, isso é uma foto, foi o Homero que fez essa foto aí. Todos eles eram um padrão. É difícil até hoje ver peixe desse padrão. Hein? Não, era todos idênticos, não tinha, eram 48 aquários de metais, meu amigo, então não tinha como não, e não nascia lutino. Incrível que tinha uma fêmea que criou eu estava na 5ª cria dela já, eu não aguentava mais essa fêmea criar, e tudo que ela criava era bom. O Djalma apareceu em casa, querendo o peixe metal, eu falei, leva essa fêmea, ela vai criar hoje. Chegou na casa dele e criou o quê? Uns peixes brancos, ele me ligou. Puxa o M9. Chegou na casa dele, ele me ligou, falou, a fêmea soltou filhote, nasceu 10 filhotes brancos. Aí ele me devolveu, era tudo lutino e albino. Ele me devolveu, coitado. Ele falou, não, eu não vou ficar com isso porque eu nem mereço. Eu falei, vou ficar com os outros. E daí para frente, porque o albino é fraco. É impressionante falar. Eu fazia assim, eu cruzava entre eles para não deixar consanguinidade, mas você podia criar albino com albino, lutino com lutino, e eles continuavam grandes. É que foram um trabalho, acho que de 4, 5, 6 anos. Então, quando eles vieram muito forte. Muito forte. Teve um que ficou até algumas vezes aí, passeou pelos Best in Show. Né? Bom, essa história aí, gente, é interessante a presença do Abdala, porque nós vamos entrar no assunto da seleção e do julgamento dos snakeskins, tanto de snakeskins quanto metais. E é interessante vocês entenderem um pouco dessa história para saberem que todas essas importações e todos os cruzamentos que nós fizemos
todos foram baseados aí nesse padrão, que a gente fala padrão IFGA, na época era o que a gente conhecia, tá? Inclusive os lutinos que... Desculpa, Rodrigo. Inclusive os lutinos que estão hoje por aí rodando saíram daqueles lutinos lá que foram passados para muitos criadores aí, de bom coração, graças a Deus, ainda tem alguém que tem lutinos, que tem... enfim, a genética... Eu não sei se ainda tem nessa qualidade, né, Abdala? Assim, Não, mas não, eu digo o gene lutino. Ainda tem o gene lutino. Eu tentei, sim. joguei até no Double Sword, e não foi nascer na minha casa, foi nascer na casa do Mário. Nasceu lutino do Double Sword. O gene lutino, ele é um gene quase que um albino, né? Ele dá uma paradinha, né? Ele dá uma tem uma cortadinha. característica poligênica, por isso que ele não sai. Essas pessoas que falam aí, gráfico Punnett, azão, azinho, isso não é azão, azinho, isso é azão, Não é azão. A, B, C, D, E, F, G, H. Então, são vários genes que tem que combinar o recessivo, azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho. Por isso que demorou tantas gerações para conseguir. Então, para você resgatar um lutino, quando você cruza num grey, num peixe cor cinza, você tem que ter sorte, você tem que ter muito aquário e essa linha muito aberta. Porque demora. Normalmente não volta. Você pode voltar no gol, ele pode voltar gold, ele pode voltar com outras características, mas dificilmente você volta ele lutino, igual o Abdala teve a sorte aí, graças a Deus. Porque eu citei aí o trabalho, porque o peixe que chegou da Tailândia, ele chegou para mim, ele ficou aqui, eu cruzei, depois de umas 5 ou 6 gerações, eu passei para o Abdala, ainda ficou mais um tanto de geração para chegar nesse peixe aí, ó. Foi várias gerações. Mas chegou para mim, chegou para você, né? Não chegou nada parecido com isso daí. O peixe ele era o tamanho da mancha rosa desse peixe aí. Nossa, era pequeno. Esse era pequeno. Então, mas eu digo, no futuro, né? No futuro, ele que saiu aqui acabou saindo aí junto também, né? Exatamente. Passou a sair aqui também depois. Então, a gente, como tinha muitas linhas abertas e como nós cruzamos peixes de padrão de qualidade, peixes principalmente que tinham gene de tamanho, né? Os peixes começaram a vir grandes, vieram peixes muito grandes. E já com a dorsal bonita, a dorsal paralelogramo, a cauda triangular, enfim, o peixe era um peixe perfeito. Tanto é que várias vezes o Frank levou esse peixe para os Estados Unidos, o Luke, quando veio aqui, levou para os Estados Unidos, ganhei exposição lá com esse peixe, tem um troféu aqui da IFGA, porque lá, hoje a gente, infelizmente, o americano ele não tem, assim, pela regra, não beneficia muito criadores de linhagens que não sejam sólidas. Quem estuda a regra de julgamento sabe que peixes que não são sólidos nas regras americanas, dificilmente eles ganham Best in Show. Então, como lá é tudo muito competitivo, você não vê criadores como Alderson, como Stan, criando snakes. Que eram criadores que gostavam de ganhar premiações. Então, hoje, abre o M11 aí, por favor, Mário. Eu tive a surpresa de ver um dos últimos eventos da IFGA. Esse aí é o metal que ganhou a premiação lá nos Estados Unidos hoje. Se você puder ampliar aí para a gente, não sei se tem como, Mário. Vixe, tá difícil a situação dele, hein? Então, vejam bem, esse é o retrato do que tem hoje nos Estados Unidos de metais. Não dá para comparar com tanto metal que tem aqui no Brasil. Você consegue abrir a foto do metal que eu te mandei da nossa última exposição, Mário? Consigo. Está no WhatsApp seu? Não, está aqui já. Aí, ó. Esse aí é o peixe que ganhou o nosso Best in Show aqui na última exposição. O criador é o Leonardo, que é a linha nossa antiga. Voltando aí no padrão, no padrão especial, né? Você vê que é um peixe muito bonito. E os metais é uma paixão, né, Abdala? É uma linha clássica. Tanto metais quanto snakes são linhas clássicas que encantam. E nos Estados Unidos, como vocês viram,
nós não temos hoje peixes de qualidade nessas linhas. O Stephen tem snakeskins que ele usa lá para os AOCs dele, para os leopardos, que eu levei para ele na visita que eu fiz em 2014, até com o Mário. E o Stephen tem essa linha ainda, ele utiliza esses peixes para melhorar os Half Black leopardos dele, né? Então, está tudo ligado, a genética ela é toda ligada, né? Eu tive a inspiração de levar esses peixes para o Stephen, que eu já sabia. E eu falei, Stephen, esse peixe aqui tem sangue daquele peixe que você me vendeu lá em 95. E ele ficou doido. Ele falou, não, eu quero. Aí eu levei para ele lá, né? Então vamos começar aí nas rosetas, Mário. Rosetas número 1. Peraí. Número 1 é aqui. Tem assunto, viu, pessoal? Tem assunto para falar e, assim, é interessante vocês entenderem que snakeskins, todas as linhas de metais e snakeskins, ter o formato dentro do padrão delta. E não pode fugir disso. Então, a gente vê aí peixes com a cauda que não seja triangular, peixes com a dorsal alta, que a gente fala que é a dorsal asiática, peixes com as rosetas, olha, isso são as rosetas, famosas rosetas que tem no snake. Tem um fator que é muito fácil de você sujar isso, como se diz, né? Esse peixe até tem uma manchinha meio laranja nele no meio aí, que é uma manchinha indesejável, não chega a perder tantos pontos, mas é um peixe 100% rosetado. Pela regra, nós temos que ter snakeskin com 60%. Para ser snakeskin, ele tem que ter 60% de rosetas. Abra número 2 aí, rosetas, Mário. 60% de rosetas. Então, o que é o peixe com 60% de rosetas? As pessoas não sabem interpretar a regra. É a pontuação mínima de cor de corpo. Pontuação mínima de cor de corpo, snake, 60% de roseta. Então, se o peixe tem 60% de roseta, pula para a próxima, Mário. 60% de roseta. Se ele tiver igual esse King Cobra aí, da foto, isso não tem 60% de roseta. Isso não é snake. Os zebrinos aí também tem 50%. Não é snakeskin. O peixe lace aí à esquerda, ele tem essas castanhas, a gente fala castanhas, são essas manchas. Mas ele tem em torno de 70%, 80% de rosetas. Então, ele ganha uma nota 80% de cor de corpo. O outro snakeskin à direita aí também, ele tem pequenas falhas. Ele ganha uma nota aí de 70% de pontuação. Então, o que está acontecendo? Pessoas estão colocando peixes snakeskins em exposição com muitas manchas. O peixe ele tem que ter 60% de rosetas no mínimo para ganhar o mínimo de pontos. O peixe, para ganhar 60%, ele tem que ter 60% de roseta. E o restante vai ser ou castanha ou falta de cor. O que está acontecendo? A gente está vendo as pessoas postando em grupos, principalmente aqui no Brasil, peixes com muitas castanhas e falhas de cor. Vamos entrar aí. Dorsal falhada, né? Dorsal sem, inclusive. Principalmente essa dorsal do leite aí, a gente está vendo muito no Brasil, que é a dorsal nada, que né? não Sólida. Dorsal sólida, é uma né? dorsal que não combina. Terminação caudal, né? Terminação caudal é uma das coisas mais importantes que tem no snake. Entra no S8, Mário. Olha esse peixe aí, pessoal. Olha a dorsal desse peixe. Ele está combinando com a cauda? Só na cor de fundo. Então, esse peixe está com a cauda, nota quase 0 de cor de dorsal. Então, a gente vê aí peixes sendo valorizados no Brasil com a dorsal vermelha. A dorsal não pode ser vermelha só, ela tem que ter pintas igual a cauda. Olha a cauda desse peixe. Olha o final da cauda. Está faltando filigrana. Isso aí é filigrana. Olha aí as manchas de tanto cor de fundo quanto cor de preenchimento.
aliás, cor de fundo e no lace. O lace está de um jeito em cima, de um jeito embaixo, tem castanha no lace, então esse peixe perde muito ponto em cor de nadadeira. A nadadeira dorsal dele é quase nota 0 de cor. O que a gente está vendo? As pessoas estão premiando peixes com as dorsais e não estão atentando a esse detalhe, né? É uma falha que é difícil para o criador, eu falo isso como criador, não como juiz, ter um snake com a dorsal combinando com a cauda. É muito difícil, porque normalmente as pintas saem maiores, mas a pinta maior ainda ganha ponto. Esse peixe aí, por exemplo, quase nota 0 de pontuação. E a pontuação da cauda também muito fraca. Ele tem mancha, o vermelho dele não está preenchendo. Está faltando roseta no final da cauda. Tem aí castanha, faltando, aliás, lace, né? Desculpa. As pintinhas no final da cauda, que é o lace, que a gente chama. No corpo ele tem até muita roseta, ele está com a pontuação alta no corpo, tem algumas castanhas, mas ele está com a pontuação de 90%. Vamos ver aqui. Então, assim, já entrei um pouco dentro do julgamento, porque é uma coisa que incomoda a gente, ver aí falhas, e a gente sabe a dificuldade que é criar, o Abdala pode falar aí, como que é difícil criar um metal, por exemplo, todo rosetado, com a dorsal combinando, igual essa foto dele aí do M4, Mário. Ô, Rodrigo, só te interromper um pouquinho, eu acho que você está tocando num ponto aí que é um ponto importante de compartilhar com todo mundo. A hora que você e o Abdala estavam falando um pouco lá da década de 90, da dificuldade de conseguir material e referência para poder aprender um pouco sobre os peixes, tinha que correr atrás, não tinha nem internet, não tinha material na internet para encontrar, tinha que ir atrás dos livros e tudo mais. E a gente vê nos dias de hoje, com toda a informação disponível, muita gente que fala o seguinte: mas você está fazendo esse comentário aí, mas para mim pouco importa, esse peixe está lindo. E a gente precisa separar o que é o peixe bonito, porque o guppy é bonito nas suas combinações, mas Passou a régua, é isso. as pessoas precisam entender que a gente está tratando de padrões raciais mundiais. Então, a importância desses conceitos que você está trazendo, isso é fundamental para a gente separar o peixinho bonito. Quem quer estar a fim de criar o peixinho bonito lá, cria para lá, parabéns, é isso mesmo. Agora, o criador, quem está fazendo um trabalho de seleção, se a gente não tiver uma referência dos padrões que a gente precisa alcançar, a gente vai criando animais que não encaixam em nada num contexto de competições mundiais, igual as participações aí que a gente já teve oportunidade de ver. Então, eu estou querendo fazer esse comentário aí para poder ressaltar para quem não tem oportunidade de entender qual que é a importância de encaixar em padrões mundiais, porque senão a gente vai virar os criadores do peixinho que eu tenho em casa. E isso não interessa, isso não agrega nada, mas principalmente, por que eu estou tecendo esse comentário todo? Porque nós, como país, a gente vai perdendo porque a gente não tem variabilidade genética de qualidade para dar continuidade nos cruzamentos. Esse é o grande diferencial dos asiáticos e dos americanos nas linhas do jeito que eles criam, né? Era isso aí que eu queria. Excelente comentário. E eu vejo isso muito aqui no Brasil, e principalmente informações que são passadas de forma errada por pessoas que deveriam passar pelo menos uma informação condizente dentro do que é um group show, né? Porque criar, todo mundo pode criar. A gente vai abre aí para a gente aí, Mária, o M2 para frente aí, ó. Tem outro M2 aí, são 2 M2. Aí, ó. Esse peixinho aí é um metal. É um metal. Agora, olha o centro da cauda dele. Amarelo, a ponta vermelha, com franja preta.
A dorsal, com a cor diferente, é um peixe bonito. É o que você falou. Puxa para o outro aí. Vamos comentar esses N todos aí que estão... Olha o outro M2 aí. Olha o tamanho da dorsal desse peixe. Muita gente bate palma para esse peixe aqui no Brasil como se fosse um peixe sensacional. Ele tem muitas rosetas. Mas olha a cauda. Tem gente chamando de dragon já, um peixe já, sim, já. Cara, dragon, metal é Dragon, dragon. Enfim, é tanta desinformação. Olha a dorsal desse peixe, olha a altura da dorsal, olha o preenchimento das pintas da dorsal em relação à cauda. São pintas grandes, a cauda são pintas pequenas. Olha o tamanho desse peixe, todo mundo está vendo que é um peixe encurtado, um peixe asiático, ele é encurtado. Eu vou falar aqui para vocês o que eu estou vendo. Olha aí as manchas, as rosetas dele estão ótimas. Então, ele está bem rosetado. Agora, olha o final da cauda, o formato da cauda, a abertura boa, mas é a cauda arredondada, ele tem franja no final da cauda, uma franja transparente. Ele tem uma protuberância de falha de preenchimento de cauda no meio. A cauda dele tem um filigrana no meio, com amarelo escuro, em cima e embaixo diferente. Enfim, esse peixe, numa competição, ele não entra... Eu acredito que ele não vai tirar nem nota mínima. E as pessoas batem palma por isso daí no Brasil. Então, eles têm que entender que, tudo bem, vamos criar, igual o Mário falou aí, quer criar peixe colorido? Beleza, mas você quer entrar dentro de um padrão que você vai ter um peixe aí super valorizado, você começa a aprimorar e a melhorar os seus olhos. Vamos para o M3 aí, Mário. O M3 já está bem melhor, né? É um peixe que já tem aí... já tem um formato, ele é um peixe, eu acredito que ele está até assim um pouco, a foto foi alongada demais, Ele é um peixe está bem meio de parrudo. lado, assim, por isso que ele está parecendo que ele está encurtado, né? Está parrudão, né? Mas assim, vamos esquecer isso, mas olha, vamos atentar às cores. Olha a cor de fundo da dorsal, olha a cor da cauda. A dorsal tem listas, a cauda tem pintas. O formato da dorsal também já não é um formato igual aquele do Abdala, do M4. Pula por M4 e volta nele, Mário. Olha aí, ó, o formato perfeito aí, ó. Vamos voltar naquele lá de trás. Esse aí foi o peixe que nós fizemos aqui no Brasil, hein, Abdala aí. Ó. Esse peixe é o peixe atual hoje, asiático, tá? Olha o final da cauda com a franja escura e a franja clara. A cauda tem 3 cores, olha para você ver. A cauda tem 3 cores. Então, assim, o próprio metal, puxa o peixe do Abdala. O próprio metal, olha esse metal do peixe do Abdala e olha o metal desse peixe. Esse peixe está com falha no metal. Então, assim, é um peixe que é bonito, tem qualidade, tem o formato da cauda dele, está muito bom, a abertura está muito boa, mas tem as rosetas boas também, mas falha na cor. Esse peixe falha no tamanho. Então, eu estou mostrando para vocês aí, olha, a perfeição aí. Essa é a perfeição. Então, vamos lá para o M5 aí. O M5, se não me engano, é nosso também, né, Abdala? É seu aí. Vamos para o M7 agora, Mário. Vamos começar a cair da cadeira aí. Que é a peixe que a gente vê no Brasil hoje, as pessoas aí vendendo isso aí. É um peixe que não tem... Esse peixe é um metal snake, mas ele não tem nada, ele não tem tamanho, não tem forma, ele não tem nada. Olha a forma da cauda, olha o preenchimento de cor da cauda, olha a forma da dorsal, olha o tamanho do peixe. Total um peixe desse. Esse peixe não serve, aqui não serve nem para descarte, vou ser sincero para vocês. E a gente vê isso muito aqui no Brasil, valorizado, né? Pula para o próximo. Olha aí. Preto. E daqui a pouco apresenta um desse aí no Brasil. Esse peixe acho que nem é do Brasil. Eu peguei peixes que não são brasileiros, peixes de livro, porque eu não estou aqui para meter pau em criador, nem para criticar ninguém. Eu estou simplesmente colocando os peixes dentro da realidade de evento, de show. Esse peixe aí não serve nem para entrar num evento. Nem esse, nem o anterior. Aí a gente já pula para o próximo, aí já começa a melhorar o negócio. Olha aí, ó, peixe para ganhar exposição.
Vamos para o próximo. Também peixe excelente, né? Vamos para o próximo aí, que é o peixe americano. Enfim, olha isso, né? Então, isso aí é o que a gente tem para mostrar de metais. Agora, vamos mostrar um pouquinho dos snakes. Ô, Mário, vamos entrar nas rosetas 4. Pessoal, esses aí são, apesar da imagem não ser muito boa, isso é uma imagem da internet. Ele chama de snakeskin aí, o peixe que tem rosetas, esse peixe da esquerda. É a imagem preto e branco, né? Mas é só para a gente ter uma noção dos tipos de nadadeiras, tá? Você pode ter um glass rosetado? Sim. O padrão glass, são essas pintinhas pequenininhas. Eu vou entrar numa próxima videoaula falando de grass, porque as pessoas acham que o grass tem que ter a mancha Nike. O grass, ele tem que ter a cauda pintada, com a semente de... Grass é grama. E ele está falando aí a respeito da semente da grama, são pintinhas. Então, você pode ter um grass snakeskin, você pode ter um grass com outros padrões, né, de cor, não necessariamente uma mancha Nike. Nós vamos falar isso numa outra aula. O leopardo, que é as pintas maiores que o grass, o lace, que são aquelas pintinhas pequenininhas que vocês viram em vários. O mosaico são as rendas. Então, são preenchimentos de cauda, tá, pessoal? Você tem os peixes sólidos, você tem os peixes leopardos, grass, laces e mosaicos, são os principais. Entra no próximo, Roseta 5. Olha aí, ó, os padrões mais conhecidos. Grass, que é a semente de grama, o lace, o mosaico e o leopardo. Isso aí a gente encontra em peixes HBs, em peixes sem HB, em peixes com a mancha Nike, sem mancha Nike, com roseta, sem roseta. Enfim, isso é padrão de cauda, tá? Então, para vocês ficar bem claro isso para vocês. Vamos entrar agora, Mário. Vamos falar um pouquinho agora dos snakeskins. Olha aí para mim o S9. Isso é um peixe também criado. Vou falar aqui para vocês. A dorsal é uma dorsal fora do padrão. A cauda tem 2 cores. Isso não é vermelho. Ele é bicolor. As rosetas também deixam a desejar, muito a desejar. Cauda redonda, sem formato, um peixe pequeno. É um peixe que também perde muitos pontos. Pula para o próximo. Está até muito vermelho esse peixe aí, mas é um peixe que tem muita falha aí, apesar de ser um sólido. Dorsal combinando com a cauda, ok? A cauda tem muitas falhas de formato. A dorsal, razoável, mas não é o formato certo. E as rosetas também deixam a desejar. É um peixe que perde pontos em roseta, mas ele é um snake. Ele é um sólido snake. Ele tem mais de 60% de roseta. Mesmo com essa mancha aí no final dele. Se você for contabilizar ele tem 60% de roseta, esse peixe aí. Vamos para o próximo. Esse peixe aí já é um peixe, é um albino, né? O albino ele esconde um pouco as manchas, né? Então, as pessoas que estiverem criando ou colocando isso na exposição, os juízes, eles devem se atentar às falhas, né? A gente vê que ele é um peixe bem rosetado, mas a cabeça dele tem falha na roseta. A cauda e a dorsal não são da mesma cor. Reparem bem que a cauda tem o leite e o leite na dorsal, mas essa dorsal não seria uma nota 0, seria uma nota 1 de cor, sabe? Porque ela pelo menos tem um preenchimento, né? Agora a gente vê peixe no Brasil sendo criado sem nada. A cauda está no formato que não é o formato delta, não é triangular. Esse peixe ele perde muito
muito em formato de nadadeira, tanto dorsal quanto na cauda. A cauda desfiada, a cauda arredondada embaixo. Enfim, formato de cauda muito ruim. Preenchimento de cor também ruim. E ele ganha bem nas rosetas. É o peixe de tamanho médio, acredito aí. Não dá para você ter a noção, não, mas vamos supor que é o peixe de tamanho médio. Compensação, vamos ver aí o F17, Mário. S17? F17. Esse peixe aí é um peixe que eu vi muito dele no último Mundial, mas, assim, bem melhor do que esse. O padrão de roseta que se encontra na Ásia hoje é esse padrão aí, pessoal. E isso é um padrão de roseta 100%. A dorsal está fora do tamanho, né? A dorsal exagerada. A cauda, ele também está meio desfiada no final, mas não está num formato tão ruim. Ele é bem triangular, mas perde também aí pontuação no final da cauda, aí está desfiado. Mas ele tem um preenchimento excelente, uma cor excelente, e principalmente as rosetas desse peixe aí, espetacular. É o que eu vi muito na Ásia desse peixe no último Mundial, tá? Você vê que é um snakeskin red, é um snakeskin vermelho, que não tem mancha vermelha de fundo no corpo, ele é prateado. A gente vê muito no Brasil, como foi cruzado muito com linhas americanas vermelhas, a gente vê os peixes brasileiros com infiltração de fundo vermelho no corpo. Isso aí é indesejável. Se ele for todo rosetado e tiver competindo um peixe igual a esse aí, ó, ele vai perder. Mas se ele é todo rosetado, mesmo tendo as manchas de fundo, ele não perde tantos pontos de cor, porque ele é todo rosetado, né? Pula para o anterior a esse aí, Mário. Olha o F17, esse criador aí hoje é um dos mais famosos de Taiwan. É o presidente da Asia Group Association, ele faturou o último Mundial com a HB Pastel. Cria junto com o Marco Chen. Ele não era tão bom, não, mas ele começou, eu fiquei sabendo que ele está criando de parceria com o Marco Chen. Então, já melhorou bem. Então, assim, são peixes de Taiwan, esses peixes aí, e peixes que a gente vê muito lá na Ásia, né? Esses peixes, para exposição, eles perdem muito ponto em formato e tamanho. Formato de dorsal. As rosetas também estão deixando a desejar, mas esses peixes, todos dois, têm aí 70%, 80%. O da direita, vamos pôr aí 85% de roseta, e o albino, ele tem 80% de roseta. Então, eles estão com uma cor muito boa de snakeskin, né? De padrão roseta. A dorsal do peixe da direita, a cor combinando, mas é uma dorsal com formato totalmente fora do padrão. E ela tem aí o fundo até razoavelmente combinando com o fundo da cauda. O que pecou realmente foi o formato, que não é o formato paralelogramo, porque na Ásia a gente sabe que é muito comum você ver peixes com esse tipo de formato de dorsal. E para a criação, para você tirar esse formato de dorsal, é difícil, assim, porque você tem que ter as linhas com o formato certo. Consegue tirar. Eu vou citar aqui depois alguns exemplos de como se faz esse processo de você estar melhorando um peixe desse aí, né? Como que você melhoraria um peixe desse aí, eu diria? Esse peixe da direita aí, para mim, eu colocaria ele mais amarelo e tentaria mudar essa dorsal dele, colocar tamanho num peixe desse. E esquerda, tamanho também, formato de dorsal. Formato de cauda razoável, mas não chega a ser um triângulo igual ao peixe que ganhou, por exemplo, a nossa exposição aqui na última, que é um peixe que tem um formato bem triangular. Vamos ver aí. Mário, entra para mim aí no F13. Esse é um peixe que a gente vê muito aqui no Brasil, muito. Isso é um padrão de red lace que a gente vê muito no Brasil. É um peixe que tem a cauda com formato aí bem fora do triângulo. Peixe até com bastante roseta, uma pontuação alta de roseta, aí, em torno de 80%, 90% de roseta. É um peixe que, na minha opinião, falta um pouquinho de tonalidade de vermelho, ele tem que ser um pouco mais intenso de vermelho, principalmente no meio da cauda ali, né?
E a dorsal, a cor da dorsal está razoável, vamos dizer aí, 60% de ponto, 50% de ponto. E o formato da dorsal também fora. Formato de cauda também não está triangular, está com a cauda arredondada, tanto em cima quanto embaixo. O peixe um pouco fora também, um pouco barrigudo, né, pessoal? O peixe não pode ter essa barriga, não. Ele tem que ser igual aquele do nosso amigo aí, ó. Pega o M4 aí, ó. Olha aí, olha o formato de corpo. Esse peixe não é barrigudo. Volta para o outro lá, Mário. Faz uma comparação. Olha a barriga desse peixe e a barriga do outro. Aí, esse peixe aí tomou cerveja. Esse tomou cerveja. Então perde ponto também, tá? Fala mal da cerveja, não, porque tomou cerveja quente. É, isso mesmo. Bom, vamos lá. Vamos lá para os... Vamos para o quadro de pontuação aí, WGA1. É interessante, a gente vai falar um pouco de julgamento, e as pessoas, isso aqui é o padrão WGA. Passa para o WGA2 aí, Mário, por favor. O padrão WGA2 já é um padrão que já fizemos uma modificaçãozinha. Deixa eu ver se é um padrão que nós já fizemos a modificação, melhorando e dando mais pontos para tamanho, né? Nós adotamos esse aqui no nosso evento. Então, ele está muito similar ao padrão que é o padrão da IFGA hoje, que é o que a gente gosta de ver aqui no Brasil, né? Falando em IFGA, Mário, pula IFGA aí. Esse aí é o padrão da IFGA, pessoal. Não muda muito daquele padrão da WGA em matéria de pontuação, em matéria de... Se a gente pegar uma inteligência artificial e colocar essa tabela e pedir para ele construir um peixe e pegar aquele outro lá e também vai parecer um peixe muito parecido, tá? Muito parecido mesmo. Agora pula para FGA1 aí, Mari. Isso aí é um peixe que está aí na última exposição da FGA, pessoal. O que você me diz aí, Abdala, desse peixe? Quero não. Esse é o peixe que estava na exposição, se não me engano, da Flórida. Quero não. Então, o resumo é, esses peixes nos Estados Unidos hoje estão muito ruins, tá? Não é só Não tem eles, não, referência, né, Rodrigo? não tem referência de snakes e peixes que não sejam sólidos nos Estados Unidos hoje. Peixes que encham os olhos, são raros os peixes, tá? Não conheço nenhum criador que se destaca hoje nos Estados Unidos criando metal, criando snakes, criando mosaico. Não conheço. Glass. Na verdade, Rodrigo, só te interrompendo, na verdade, o foco, por exemplo, a pessoa, por exemplo, foca no filigrana. E ele é muito recessivo. E quando você trabalha com ele, o que acontece? Você vai curvar o peixe, porque quanto mais excessivo tiver, vai aparecer a renda lá atrás, lá caudal, toda desfiada. Aí o cara fala, não, isso aí foi... Os outros peixes são as fêmeas que pegou. Não, não é a fêmea que pegou. É renda desfiada, é um peixe deformado. E normalmente, quando está desfiado lá, está na coluna também e já está fazendo ver. E a gente tem visto muito isso, a turma está tentando. Uma coisa está perdendo duas. Quando acerta duas, perde uma. Quer dizer, juntar as coisas boas que tem em qualquer, tanto no snakes quanto no metal, é que está difícil. Nós estamos vendo que... A sua observação, cara, é uma observação que a gente está ficando cada vez mais longe de ver assim, bons criadores enxergando e melhorando as linhas aqui no Brasil. A gente vê assim, pessoas que reproduzem razoavelmente bem algumas gerações, e isso é muito fácil de ver, é só você constatar
o tempo que o cara consegue manter uma linha. Ah, o fulano trouxe uma linha de fora e está ganhando com os peixes. Vamos ver quanto tempo que o peixe fica bom na mão dessa pessoa. Dificilmente você tem aí no Brasil hoje criadores que se atentam aí a esse fator que o Abdala está falando, porque quando você entra na consanguinidade, você já começa a trazer os problemas, tá? E E muitos, né? esses problemas tá dentro da poligenia, e eles começam a trazer também a falta de determinadas características, como, por exemplo, o tamanho. O tamanho é uma das primeiras coisas que você perde quando você entra na consanguinidade. Depois você começa a perder o formato, né? O assunto nosso, cortando novamente, não é Moscou. Estamos longe do Moscou. Mas o que está acontecendo? Ah, vamos fazer um sólido, você usa o Moscou. Ah, eu uso o Moscou para dar tamanho não sei aonde. O Moscou ele tem um grave defeito de ficar o final da cauda dele branco. Aí o cara vai transferir esse defeito do Moscou lá para o snakeskin, lá para o metal. Ele vai transferir lá para o sólido, que está tendo muito sólido, com esse defeito caudal, que já vem do Moscou. E aí ele transfere não só as coisas boas que ele quer, ele transfere o defeito e agravado. Ele agrava o defeito. Aí porque ele escurece o peixe e fica aquela mancha branca no final da cauda. E ninguém está atentando para isso aí. Ou desfiada. Então, na verdade é fácil você falar, vou pôr sangue, mas sangue de quê? Vou trabalhar. Trabalhar com o quê? Né? Então, pensar bem para não estragar a linhagem, né? O raciocínio que eu quero trazer para as pessoas antigamente a gente não tinha nada que ensinasse a genética. Hoje eu mostrei para vocês que a genética toda veio de mosaicos, de cobras, de snakeskins, de grass. Então, eu tenho vários exemplos aqui na minha criação. Por exemplo, os metais. Os metais, eu tinha uma linha antigamente que chamava Giant Lace Snakeskin, que é essa linha aí da foto S de TAP 3. Esse peixe, ele era um peixe grande, ele tinha mais ou menos uns 7 centímetros. E a linha era grande. O que eu fiz com esse peixe? Eu cruzei ele em tudo que eu tinha na época, tá? Isso que a Abdala falou é importante. Esse peixe não tem falha de franja, então ele não levava isso. Mas, por exemplo, cruzei esse peixe com Moscou. Demorei umas 8, 9 gerações para trazer o Moscou de volta, mas eu trouxe o Moscou grande, em relação ao que tinha antes. Era um peixe do tamanho de uma unha. Moscou Black, em 2007. Eu já cruzei esse peixe com Glass. Atualmente, o meu Glass foi cruzado com Snakeskin. Não grande, porque não... Agora estão vindo os Snakes, começando a vir os Snakeskin e os metais grandes. Então, eu usei esse peixe antigamente para pôr tamanho em tudo que eu tinha na época. Então, o gene de tamanho, ele está presente nessa linha. As pessoas têm que se atentar que tamanho não é cruzando linhas pequenas que você vai ter um peixe grande. Cor. Se você fizer o que a Abdala falou aí, você vai cruzar o Moscou. Pô, você vai pegar o Moscou com a cauda manchada, você vai levar a mancha para o peixe. Então, é o que eu falo nas videoaulas antigas. Você vai cruzar diamante com diamante. Você vai pegar 2 peixes excelentes, peixes dentro do padrão. E quando você vai fazer um cruzamento, um outcrossing, no Brasil a gente precisa muito de fazer outcrossing, porque o universo de criadores aqui é muito pequeno em relação à Ásia. Não diria nem tanto aos Estados Unidos mais, em relação à Ásia. Então, o que acontece? Hoje a gente tem pouca opção. Então, as pessoas, quando eles forem fazer um cruzamento, por exemplo, para melhorar uma cor de um American Green, você tem que pegar um green. O que a gente tem no Brasil? Moscou. Então, você vai cruzar um bom Moscou com um bom green. Não pegar um Moscou todo manchado com um green todo manchado. Você vai tirar um peixe, não vai. As manchas elas vão permanecer, você não vai conseguir tirar. Então, você tem que pegar o peixe que você está fazendo, assim, está necessitando. Por exemplo,
Pega aí para mim, Mário, a foto do S6. E esse peixe aí, por exemplo, ele é rico em roseta. É um peixe que tem uma cor muito boa, mas ele tem a dorsal alta demais. Então, o que você faria num peixe desse? É um peixe pequeno. Eu cruzaria ele, por exemplo, numa fêmea de red lace. Nossa, grande. Isso é que eu faria com ele. Eu tentaria trazer o que ele tem de bom, que é a roseta e a cor. A cor de fundo e a cor filigrana e o filigrana. O que ele tem de ruim? Formato dorsal e tamanho. Então, o que eu preciso para inserir num peixe desse? Eu preciso de tamanho e formato de dorsal. O que eu pegaria? Uma fêmea que não interferiria na cor dele, que seria o melhor um red lace. Ou, se não, um cobra vermelho. Eu pegaria uma fêmea dessa, bem vermelha, e traria nesse peixe. Ah, as pessoas estão fazendo muito. Ah, joga uma fêmea de full red. É muito comum se ouvir isso. Esse peixe não precisa de vermelho. Esse peixe precisa de formato de dorsal. Se fosse um peixe que tivesse falha de vermelho e não tivesse outra opção, você poderia até usar o full red. Então, o raciocínio é esse. Cada caso é um caso. Para melhorar esse peixe aí, uma fêmea grande, de um red lace, com a dorsal pequena, paralelogramo. Você vai ter aquela salada na F1, aí você vai fazer a sua escolha. Você vai ter lá, quantos mais filhotes você tiver, melhor. Que aí, dentro da filhotada da F1, você vai selecionar os melhores e partir dali. Então, esse é o raciocínio de melhoramento de linhas, tá? Eu vejo muitas pessoas falando em nome de genes, tabela, interessante isso, mas se a pessoa não tiver esse feeling, não tiver essa concepção do que precisa melhorar, não adianta você decorar a tabela, não adianta você saber nome de gene, nome SS, SSK, não adianta isso. A pessoa não consegue nem enxergar os defeitos que tem na linha e já decora genes. Parece muito com as pessoas entrando na residência de medicina com toda a teoria na cabeça, mas falta a prática de enxergar o que precisa ser melhorado na linha. Puxa aí para mim agora o S2, Mário. F ou S? S de tapo 2. Aí, ó, esse peixe, por exemplo, é o que a gente tem muito no Brasil. Esse peixe aí está faltando cor. Eu usaria, por exemplo, uma fêmea daquele outro peixe nesse peixe aí. Ou cruzaria as duas linhas, macho com fêmea, macho com fêmea. Porque esse peixe precisa de cor no meio da cauda. A dorsal dele também é grande. Então, esse peixe, se cruzado com aquela outra linha, volta aí, Mário. Que número que ele era mesmo? S6. 6. Esse peixe cruzado com aquele outro vai dar problema na dorsal. É o que eu falo assim muito nas aulas. Diamante com diamante, todas as características de diamante. Formato de dorsal. Olha o formato de dorsal do S8, por exemplo. Tá. O que vocês usariam? Uma fêmea do S8 ou uma fêmea do S2? Do outro. Do S2. Do S8, aliás. S8. Do outro. Do outro. Olha o que esse peixe tem de falha. Cor. Dorsal. Cor de. Dorsal dele, o formato é excelente. Formato é excelente. Mas olha lá o S6, mano. Faltando cor, né? Olha o S6. Esse peixe aí, as falhas dele são as qualidades do outro. Então, são duas linhas que eu usaria para cruzar, para melhorar e fazer o peixe melhor. Eu usaria essas duas linhas para melhorar o formato dorsal desse peixe e tamanho desse peixe. Agora, puxa no S8 lá. E o que esse outro melhoraria nesse aqui? A intensidade de cor, o fundo de cor da dorsal, ele é todo filigranado na dorsal, o outro. Mais roseta, o outro tem mais roseta, traria mais roseta, então eu faria o cruzamento tanto de macho e fêmea de um com e vice-versa.
e faria ali as minhas escolhas dentro desse universo. Então, o que acontece, pessoal? Banco genético. Para que serve banco genético? Banco genético serve para isso. Ah, mas eu não tenho um snake desse. Ah, mas eu tenho um grass bem vermelho, bem do padrão. Eu vou pegar a fêmea desse grass e julgar no outro. Pode também. Pode também. E nesse peixe aí, o meu grass está bem pintadinho na dorsal. Vou julgar a fêmea nesse peixe aí. Pode também. Então, você tendo um banco genético e linhagens que são linhagens ligadas à ancestralidade, como link, você consegue, com o seu trabalho, fazer o melhoramento, tá? Mas para isso tem que ter o olho, né, pessoal? É o que eu falo, se não tiver o olho, não adianta. Se o cara não estiver enxergando que a dorsal desse peixe não é nota 0, não adianta falar. O peixe está com dorsal de cor nota 0. Tem só cor de fundo. Então, não adianta. Olha lá, a cor da cauda está com mancha amarela. A roseta também está faltando. Puxa lá o F6 de novo, mano. Olha a roseta desse peixe em comparação do outro. Não tem comparação. A roseta dele é 100%. Olha a tonalidade. Tudo bem, esse peixe foi colorido, né? A gente sabe que foi colorido, mas ele tem uma tonalidade toda homogênea, tanto na dorsal quanto na caudal. E olha a cor do filigrana da dorsal. Muito parecida com a da cauda, tá aí 80%. Enfim, esse peixe aqui, eu usaria o outro peixe para melhorar o tamanho dele, melhorar o formato da dorsal. E usaria esse peixe no outro para melhorar tanto a cor da dorsal quanto a cor da caudal e a cor do corpo. Esse licencinha. Entra aí, Abdala. Vocês podem me interromper, viu, gente? Eu não esperava que ia... Alô? Estamos te ouvindo. Estão me ouvindo? Tá. Eu não esperava que ia até mais tarde. Eu tenho que estar 15 para as 10 para pegar minha filha. Ela está sem carro. Eu não sei até que se eu vou atrapalhar. Gente, vou encerrar agora para perguntas. Né, Mário? O que você acha? Já tem até uma pergunta aqui, e está relacionado um pouco com o que você estava comentando aí, sabe, Rodrigo? Porque você falou bastante da importância do tamanho, e acho que muitas vezes as pessoas pensam sempre no tamanho assim, qual o cruzamento que eu vou obter para chegar em determinado tamanho? E a genética tem um peso grande, mas é importante também a gente lembrar do processo de seleção. Eu tenho Não tem dúvida. Eu tenho visto muita gente querendo fazer seleção precoce de peixes que coloriram precocemente, e para poder lembrar todo mundo que a seleção precoce dos mais adiantados, esses peixes são os que vão limitar tamanho. Então, eu tenho procurado sempre usar nos cruzamentos os peixes mais velhos, eu Matou a charada. Esperando para poder ver assim, quem são os bem desenvolvidos. E os bem desenvolvidos geralmente são os tardios, não são os precoces. Exatamente, você matou a charada. Eu vou acrescentar ao seu raciocínio, vamos fazer uma comparação aqui, o peixe selvagem. A natureza ela é competição o tempo inteiro. Qual é o peixe que mais fecunda as fêmeas na natureza? É o precoce. E qual é a característica do peixe selvagem? Peixe pequeno, peixe ágil. Então, assim, nós estamos correndo contra a natureza. Quando você corre contra a natureza, isso é um raciocínio que eu tenho lá de trás, tá? Quando você corre contra a natureza, você tem que inverter a regra. Os peixes têm que ser os mais velhos e eles têm que ser os mais lentos, né? Com a cauda maior, com a dorsal mais... E, normalmente, esses peixes perdem na competição para qualquer peixe que tenha maturidade nova, né? Essa maturidade nova, ela impede o crescimento. Esse foi um assunto dessa semana, inclusive esse foi um assunto dessa semana que um conhecido ligou aqui, né? Como todos conversam com a gente, que escolhe sempre os precoces, né? Os tardios. Né? Escolher o precoce, você tem a possibilidade, você tem a chance de errar é muito grande. Eu diria até fêmeas, né, Abdala? Porque muitas vezes as fêmeas elas têm um tamanho muito grande com a idade. Eu espero 90 dias a fêmea. Eu espero fêmea com 3 meses, a não ser que houver necessidade
porque você perdeu, você só tem aquilo ali, então vai com 2 meses e pouco. Mas eu espero fêmea 3 meses, eu ainda sou da moda antiga ainda. É isso aí. Porque a Ô, formação, né? A Mário, formação do peixe. é isso mesmo. Puxa o S7 aí, Mário. Tem a ver com a sua pergunta. S7. As pessoas usam muito o full head no É, cruzamento, com snakes, né? Aí costuma sair umas coisas dessas aí, ó. Isso aí possivelmente é um cruzamento por Red Albino com certeza, com, com com certeza. Snake em F2. Hoje eu tenho óleos, assim, como eu já cruzei tantas linhas, eu tenho 350 aquários desde os meus 20 e poucos anos, com 80 linhas cruzando o tempo todo. Então hoje eu tenho uns óleos que eu identifico assim facilmente de onde veio aquele peixe, tá? Isso aí é experiência. Esse peixe aí possivelmente é um cruzamento de full red albino com snakes. Você vê perder as Com rosetas certeza. e se perdeu aí, se for para snakes. Né? Vamos abrir. Tem mais pergunta, pessoal? Vamos perguntar aí. Tem uma pergunta aqui do Jares. Ziviane, o que você usaria para melhorar o Moscou Black em tamanho maior e um pedúnculo mais grosso? Acho que é isso aí que a Bom, gente comentou aí anteriormente, aí, né? Porque aí aqui, nesse caso aqui é seleção, ou então usar uma linha que vai dar uma. Vai eu trazer. falo linha Giant. Linha Giant estão poucas no Brasil e no mundo. Lá na Ásia, eu tive contato lá com a exposição do Mundial e tinham muitos moscous pretos de médio para grande. O melhor que você faz é achar uma linha de tamanho de Moscou. Primeiro preto, depois de outra cor. Se não tiver o preto, outra cor. Eu já fiz com snakes, durou umas 8, 9 gerações para voltar. Mas a volta, fala volta, todo mundo sabe o que é a volta, né? Você faz o cruzamento e daquele cruzamento sai aquela salada e a salada você faz a volta naquilo que você está buscando. Então, a volta ela fica muito mais rápida se você acerta os parâmetros de cor, preenchimento, proporção, tamanho, enfim. Quando você acerta isso, você tem uma volta muito facilitada. No Moscou, eu usaria Moscou. Preto primeiro. Mas se já tem o preto, aí existe uma regra que é o seguinte: se a roda já existe, não reinvente a roda, tá? Isso aí são palavras do Alderson. Então, se existe uma linha de Moscou preto grande, pega a linha grande e descarta a sua pequena. Não, eu não tenho outra linha grande e eu quero trabalhar a minha linha. Então, você pega uma linha de Moscou compatível, né? Quase todas são compatíveis, e começa a fazer os cruzamentos, trazendo tanto macho quanto fêmea. Tá? Por último, tenta o Snakeskin, ele está dentro da ancestralidade. O Snakeskin está na ancestralidade, você pode usar, mas vai demorar bastante tempo para você fazer a volta. Mais pergunta? Tem aqui, primeiro tem um aqui. Os guppies podem se tornar inférteis a partir de algum período, deixando eles virgens? Sim. Nosso professor Mauro vai falar aí para mim que ele que trouxe esse conhecimento através da literatura dele. Mauro, por favor, se tiver aí. O que acontece? O Abdala falou há pouco que ele espera as fêmeas até 3 meses para ter um bom desenvolvimento, para poder fazer o cruzamento, né? Uma regra que era usada antigamente, nós somos mais antigos, né, Abdala? Nós não somos velhos, somos antigos, né? Eu E costumo muito. brincar que eu falo assim, eu estou em cidade histórica, eu estou tombado pelo patrimônio, não estou velho. E muito antigo. Pois é, o que o pessoal fazia? Normalmente, você deixar as fêmeas, né, fêmeas virgens, para cruzar um pouco depois para ver o desenvolvimento delas, para não comprometer o desenvolvimento pela gestação. E linhagens têm variações. Normalmente, cruzar essas fêmeas entre 3 e 5 meses. Se você retarda muito
para cruzamento dessas fêmeas, elas não reproduzem depois. O autor, inclusive, é até interessante que é uma coleção de uns livrinhos, são argentinos, denominados Aquarama. Tem um volume só sobre gupe, um dos melhores que eu já li até hoje. Ele chegou a aventar a possibilidade de que as fêmeas de gupe tivessem, fazendo um paralelo a nós, né, que as fêmeas tivessem ímen. E se elas ficassem mais velhas, os machos não conseguiam perfurar o ímen. Essa é a teoria do autor lá da época. Então, se você deixar para cruzar muito tardiamente a fêmea, normalmente ela não emprenha. Então, você tem que ter esse espaço de tempo aí, sem exceder demais, para impedir o contexto. Agora, infertilidade é um outro aspecto que pode ser consequência de consanguinidade. Quando você aumenta a consanguinidade nos peixes, né, nos organismos de um modo geral, você tem a tendência também de acumular os genes negativos, os genes deletérios. E um deles é a questão da infertilidade ou subfertilidade. Ô, Mauro, é muito interessante você falar aí dos genes deletérios. Esses genes, eles aparecem em várias características, não só na fertilidade, e a gente percebe que esses genes deletérios, esse é um assunto para uma próxima videoaula, genes sinérgicos. As pessoas não falam nesse assunto, mas isso faz parte da nossa discussão aqui a respeito dos grupos, que a gente observa que isso acontece também. E esses genes deletéricos e sinérgicos têm a ver até com o tamanho, genes sinérgicos. Quando você tem a consanguinidade muito alta, aquele gene que expressa o tamanho, ele passa a não se manifestar mais. Então, é por isso que as pessoas têm que buscar linhas de tamanho. E o que a gente vê hoje, as pessoas não buscam linhas de tamanho, elas estão preocupadas com cor, só cor, só cor, só cor, só cor. Então, o espelho disso é o que a gente está vendo aí na internet. Peixes, a maioria das linhas pequenas. E as pessoas não estão sabendo que precisam, assim como a cor, trazer o tamanho para dentro das linhas, né? E a fertilidade que você falou aí, essa teoria que o Mauro trouxe, através do conhecimento dele aí, isso marcou a minha história lá de trás. Antigamente eu enviava peixes, por exemplo, com a virgindade num tempo alto, e algumas pessoas reclamavam, a fêmea não reproduziu. Então, eu prefiro deixar as fêmeas não virgens, e a pessoa ela faz a limpeza. A gente fala limpeza, deixa a fêmea com outro macho, na primeira cria descarta, a segunda cria é desse macho, né? Desse outro macho. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês aqui, rapidamente, pulou um full-head, numa cria de full-head albino, pulou um full-head gold. Tinha 12 machos full-head albino e um macho full-head gold. Todas as fêmeas emprenharam do full-head gold. E a fêmea não é infértil, nem o macho albino é infértil. A linha de albino não era infértil, mas a fertilidade da outra linha se sobrepôs a essa linha original. Eu tive num aquário de 12 fêmeas, de 13 fêmeas albinas, com 13 machos albinos, um macho gold, e a cria, todas pariram do macho gold. Isso em terra de cego, quem tem um olho é rei. É isso aí. A fertilidade... meio cegão, o outro enxerga, né? O espermatozoide do gold é muito mais rápido, muito mais... Então, se atentem a essas coisas, pessoal. E ele enxerga mais, né? Há mais perguntas aí, Mário? A gente viu sobre os machos que realmente são muito importantes, mas na seleção de fêmeas snakeskin, como fazer uma seleção nas fêmeas? Transparentes. Bom, vamos lá, Abdala, transparentes. Eu gosto de fêmeas. As transparentes, elas levam a neutralidade da cor e a filigrana. Eu uso as transparentes tanto para outcrossings, como, por exemplo, com Moscows, com Glass. Elas têm... os americanos, antigamente,
eles distribuíam os boletins, que são os artigos, né? E eles têm uma compilação gigantesca disso daí, e eu li, assim, todos os que tinham antigos, que é um calhamaço aí de uns 50 centímetros de altura, e eles falavam a fêmea neutra, que é a fêmea neutra, que usa tanto no green. A fêmea neutra é uma fêmea que ela não leva as características dominantes. E uma das fêmeas neutras que a gente tem hoje, mais parecidas com isso, são as fêmeas que o Abdala falou aí, as fêmeas com a cauda transparente e fêmeas grandes, né, pessoal? Então, assim, eu uso muito fêmeas grandes. Eu espero elas crescerem e uso as fêmeas grandes, as transparentes nos outcrossings, nos moscous, as fêmeas com mais cor, eu gosto das fêmeas com a cauda shark, em fêmeas em classes delta. Eu prefiro as shark. Visitando o Alderson ano passado, ele me passou uma teoria, que eu até vou discutir aqui com vocês. O Alderson falou o seguinte: fêmeas com muita cor, muita nadadeira, elas têm um fator masculino muito intenso, elas têm uma masculinização. Isso aí faz com que os machos sejam pequenos, e eles já faziam um processo de seleção nas linhas americanas. Isso aí ninguém sabe, hein? Passando para vocês aqui de primeira mão. Ele não gostava de fêmeas coloridas e gigantes. Gigantes que eu digo assim, caudas muito grandes. Ele gostava das fêmeas mais simplórias, robustas, mas mais simplórias. Eu, particularmente, discordo. Mas eu vou pegar aí uma opinião aí, tanto do Abdala quanto do Mário e do professor Mauro. Eu pego sempre eu fico no meio termo. Eu não gosto de fêmea gigante, gosto de fêmea shark também, e todas as fêmeas parrudas. Às vezes você tem uma fêmea mais parruda, mais fêmea, né? Aí você olha uma dorsal muito grande. Eu nunca pego fêmea com dorsal muito grande. Pegar dorsal grande na fêmea, você passa para o macho, então você já perde. Então, a minha escolha de fêmea é fêmea parruda. Eu gosto de fêmea parruda, fêmea curta, não precisa ser fêmea gigantona demais. E colorida. Nas minhas linhas, nunca. Nas minhas linhas, sempre eu peguei as fêmeas mais. Mas, por exemplo, Glass, mosaico, é bom ter coloração. Glass, mosaico. Não, aí já é diferente. Glass, mosaico, sim. Aí já é outro padrão. Mas o padrão. Cor bem intensa, aquela cor bem intensa. O padrão metal. O padrão metal, padrão snakeskin, o padrão que eu mais trabalhei sempre foi fêmeas mais parruda, mais transparentes. Agora, já criei outras linhagens, sim, que aí você tem que partir para a cor, né? Aí não tem como você fugir. Moscou, quando você tem um Moscou, HB Red, você sempre tem HB Red, que você pega uma fêmea muito colorida, de cauda, e não dá um peixe bom. Você pega aquela que tem mais, ela é mais apática, e o macho ele ganha. O Alderson aí. Isso é linha americana. Você pegou uma fêmea muito colorida. Você pegou uma fêmea muito colorida, você derruba o HB Red. Você pega uma fêmea mais apática, aquela mais padrãozinho, você vai lá, o HB Red, o macho desponta, né? É por isso que é bom mapeamento, né? A gente mapear a linha e saber o que veio de cada coisa. Ô, Mário, fala aí a sua experiência. Cada linhagem é uma linhagem, é uma história. E uma coisa que pode ter a ver com esse comentário que o Jim Alderson falou com você, porque a hora que o Mauro falou ali da questão da fertilidade e da infertilidade, a pior coisa que a gente tem no melhoramento animal, e aí não estou falando só de gupe, estou falando de melhoramento animal, pior que a infertilidade é a subfertilidade. Porque a infertilidade está tudo resolvido, não reproduz aquilo ali, morre ali. Agora, quando você tem animais subférteis e você multiplica essa genética, você tem problema com o resto da vida. Não, ele está sempre correndo atrás do 19 para completar 20.
É, Às então, vezes, ô, Mário, você tem uma experiência boa aí do full head, que você usou uma fêmea que tinha uma pintinha e depois para tirar. não, essa aí, então, essa aí eu acho que esse gene está passando até pela água, porque eu trouxe uma linha de full head e depois que eu já tinha algumas. Nela, na linha não apareceu direto, mas logo no F1 apareceu a manchinha preta na base da dorsal. Não, vou tirar isso aqui. E isso já vem de anos, e aí depois chegou uma hora que eu tive que ir liberando todos os full head, porque o negócio é de uma dominância absurda. E O aí. que fazia nos machos disso? Oi? E os machos, como é que ficavam com essa pintinha? Ah, os machos aí vai dando os raiozinhos pretos e vai aparecendo uma mancha preta na dorsal. Então, assim, tô com um aquário ali com peixes lindos, mas termina ali. Outra coisa também é aquele gene capacete, né? A gente vê o peixe no perfil, principalmente os vermelhos, né? Que foram cruzados com uma linha americana que chegou para gente. Essa linha, ela tinha um formato assim na frente da cabeça, parecia um capacete. Tem o capacete E e tem um afundado na nuca, né? Os dois defeitos. tanto macho quanto a fêmea. Então, se você usa aquilo ali, acabou. Entrou aquilo, já era. Você vai ter que recomeçar do zero. Então, tem algumas coisas que você tem na linha, tanto positivamente quanto negativamente, que você tem que observar. Umas fêmeas com determinadas características que trazem tamanho, que trazem formato bom na cauda. Isso é positivo. Às vezes, uma pintinha na dorsal. O Glass, por exemplo, no início da criação de Glass aqui no Brasil, o Frank me deu a dica. Você sabe identificar qual que é a fêmea do Blue Glass, da Glass Glass? Não. A fêmea de Blue Glass, ela tem a dorsal com a pinta branca. Joga a luz, assim com uma cor meio azulada clara. A Glass Glass é transparente. Então, isso aí já trouxe para mim todo esse conhecimento no Glass, quanto no Galaxy, até nos Snakes. Tem algumas coisas que aparecem que você, quando você olha, aquilo ali passa para o macho e para a fêmea. Então, isso serve para você selecionar do lado positivo ou do lado negativo. Corte, né? Eu acho que o Mauro. Ô, Mauro, você tem alguma coisa? Quer continuar, Mário? Não, eu ia falar era justamente isso, que eu acho que o Mauro ia fazer um comentário ali. Eu gostaria de fazer um comentário baseado no que o Rodrigo falou da questão da coloração das fêmeas. Existe uma situação que é um pouquinho, como é que eu vou dizer? É um pouquinho a ser pensado e trabalhado. Lá no passado, o GUP foi muito utilizado e continua sendo hoje como um material experimental, né, de genética. E muitos cruzamentos foram feitos em laboratórios e foram fixadas inúmeras linhagens. E no original, lá nos selvagens, o mecanismo de determinação sexual de GUP é o sistema XY. Beleza. Se tem X, se tem Y, é macho. Se tem X mais X, é fêmea. Ok. Com os cruzamentos e as interferências que foram feitas por diversos processos de consanguinidade no estudo de mapeamento desses genes lá nos selvagens, foi conseguido obter fêmea XY, macho YY, machos XX. Por quê? Além dos cromossomas sexuais, os X e o Y, alguns outros genes que são relacionados à pigmentação, eles têm também uma certa expressão para masculinizar ou para feminilizar. Então, dependendo do somatório dos genes, do pool gênico total, fora dos cromossomas sexuais, isso pode gerar macho XX, como pode gerar, né, fêmea XY e macho YY em função desses cruzamentos que foram feitos. Então, as fêmeas que apresentam os cromossomas sexuais XY e, além deles, mais alguns genes
masculinizantes, elas expressam muito mais coloração, porque ela tem uma participação maior, né, de hormônio masculino. Porque, na realidade, os vertebrados, de um modo geral, nós humanos não somos diferentes, é, além, né, você sendo do sexo masculino, você tem no seu processo corporal hormônio feminino, da mesma forma que a mulher tem hormônio masculino. Faz parte do processo fisiológico. Mauro, você acha que essa Quando observação isso... ela tem a ver, assim, os peixes podem nascer com menos fertilidade, menores? Interrompi, desculpa, pode continuar aí, depois você responde. Não, tranquilo. E observa que tem um somatório de fatores. Esse pool gênico vai numa direção ou para outra, dependendo da composição naquele peixe. Então, nesse sentido, como eu disse, fêmeas XY e que ainda tenham mais genes masculinizantes, elas vão acentuar muito mais a coloração, porque elas vão ter uma concentração de hormônio masculino um pouco maior. E isso favorece a pigmentação. Tanto é que no passado era muito preconizado você fazer teste de coloração com as fêmeas usando hormônio masculino. Porque você olhava as fêmeas, né, das linhagens mais antigas, as fêmeas praticamente não tinham pigmentação, mas elas transmitiam coloração, transmitiam genes que expressavam coloração. Então se usava hormônio masculino numa determinada diluição para não comprometer as fêmeas, porque poderia esterilizar, e para mostrar a cor, fazia o tratamento, colocava o hormônio na água, esperava a fêmea colorir, expressar o que ela transmite. Depois tinha que esperar o efeito desse hormônio passar, ela voltar ao normal, despigmentar tudo, para depois cruzá-la. Isso era um teste que era feito rotineiramente no passado. Quem sabia, isso aí é uma coisa interessante, né, Mauro? Você ter fêmeas coloridas para vender para a loja, inférteis? Não, esse é o problema. Né? Você vê, por exemplo, aquele termo que o pessoal usa da buba, foi os termos que eu ouvi o pessoal em exposição falando, que dá aqueles bichos grandão que nem lá nem cá. O que significa? Aquele organismo ele teve uma incompatibilidade gênica, a combinação gênica dele não chegou a expressar no final nem para macho nem para fêmea. Ele começa a modificar, ele vai crescendo, crescendo, começa a modificar gonopódio e não vai para frente, e não vira macho e não reproduz. Porque esse somatório de genes masculinizantes ou feminilizantes, além do XY, né, chegou a um ponto ali que não leva a uma definição. E isso é questão de definição sexual, que é pugênico. Eu devo ter o artigo original, inclusive, sobre isso. Se for do interesse de vocês, eu posso procurar lá no meu passado. Né? Eu tenho esses artigos, eu não joguei fora, tem uma bibliografia até legal sobre isso, que eu acho que é interessante, ajuda a clarear essa situação. Mecanismo de determinação sexual em grupo, que em outros peixes é diferente. Né? Por exemplo, em ave, o sexo heterogamético é a fêmea, não é o macho. No gupe, é dessa forma. Né? Então, tem variações em peixes. O mecanismo de determinação sexual em peixe tem uma série de possibilidades, dependendo da família e da espécie. Não sei se eu ajudei aí ou se eu compliquei mais. Não, você foi bem claro. Sua presença aqui é uma surpresa agradável. Você está sempre ocupado. Aí eu pensei assim, né? O Mauro nós vamos ter que convidar ele com antecedência, mas você aqui está assim, trazendo essa grandiosidade aí para a nossa aula, né? O conhecimento do Mauro é algo fora do normal, viu? Tem que estar, tem que estar sempre. Foi a pessoa com quem eu me inspirei aqui, lá atrás. E eu virei para ele e falei, Mauro, engenheiro pode ser criador de gupe? Aí ele falou, não, dá para dar. Dá para quebrar o galho. Vai ser um bom criador. Gente, eu vou ter que sair, vocês vão ter que me desculpar. Tem que se empenhar, né? Valeu, Abdala. Um abraço. Obrigado, Abdala. Obrigado. Eu vou ter que ir lá, passou um pouco, estão esperando. Vocês desculpem, viu? Eu esperava que ia ter um pouco menos, entendeu? Então eu não programei para 10 horas. Um abraço para todos aí, desculpa ter que parar. Um abração, Abdala. Continue aí.
Obrigado, Depois eu Abdala. vou ver esse final aí, eu vou ver o final da gravação aí, a hora que eu voltar, eu vou pegar. Combinado. Combinado. Abraço a todos. Abraço a todos. Pessoal, olha, pessoal, aproveita a oportunidade aí, faz as perguntas que vocês têm. Peraí, vamos responder umas que estão aqui, Rodrigo. Vamos lá. Aqui, podemos afirmar que todos os alevinos que pigmentam cedo são precoces? Isso poderia ser levado em consideração para descartar os alevinos que teriam menor potencial genético para crescer? Ele tem uma tendência, sim, de precocidade por estar colorindo cedo. Agora, eu não descartaria, não, Walter. Sabe por quê? Porque pode ser que depois que ele crescer, aquela ali vai ser uma cor ímpar e que só saiu naquele peixe. Então, assim, uma coisa é a seleção para tamanho, outra coisa é a variabilidade genética que está saindo aí do seu cruzamento. Então, assim, é precoce descartar. Então, é por isso que as pessoas geralmente abrem linhas para cor, para formato e para tamanho, né? Eu vou acrescentar aqui, ó. Cada caso é um caso, tá? Cada linha é uma linha. Então, por exemplo, um full head. Um full head, ele apresenta a cor, começa a apresentar a cor no macho cedo. Um dragon, por exemplo. O dragon, eu já gosto do dragon que apresenta a cor mais tarde. Aqueles dragon que começam a colorir muito cedo, eles ficam pequenos, ainda mais linhas asiáticas, que têm um potencial grande para tamanho pequeno. Os peixes que têm a maturação sexual retardada, como o Mário falou, eles crescem mais. Tá? E as fêmeas eu também prefiro fêmeas que demoram a colorir mais. Tá? Vamos lá. Eu procuro, né, em linhas asiáticas, apesar de eu ter quase nada aqui, mas eu procuro também buscar selecionar animais mais tardios dentro de uma linha precoce. Porque se você não começar a fazer esse trabalho, você não vai sair do peixinho pequenininho nunca. Então, tem que ir fazendo isso aí no dia a dia. O Bruno está perguntando ali, ó, poderia explicar como funciona a volta, entre aspas? Ô Bruno, você usou uma linha aí, está falando do snakeskin, você usou uma outra linha para poder fazer um conserto na dorsal, para poder colocar o formato na dorsal. Depois, você vai voltar no snakeskin para poder buscar essa característica que você está encaixando, que você está buscando colocar na linha, você tem que voltar na linha que você cruzou. Então, você vai pegar o híbrido e voltar na linha. Por isso que ele chamou de a volta. A volta, assim, eu falo volta, é um conceito um pouco mais abrangente. Não é você voltar especificamente na linha. É você voltar com as características da linha. Por exemplo, você cruza Moscou com snakeskin. Você tem um F1 lá que nasce um snake com a cauda toda manchada. Eu quero Moscou. Aí eu seleciono aqueles peixes mais coloridos para Moscou. Aí cruzo. A segunda geração já vem peixes mais parecidos com Moscou. Na 8ª geração, já tem o Moscou puro, fenotipicamente falando. É um peixe que você olha, é o Moscou. Então, a minha volta durou 8 gerações. Então, a volta não necessariamente é naquela linha original. Por exemplo, você cruzou snakes com Moscou, voltou no Moscou. Você pode fazer uma volta cruzando os irmãos e demorando 8 gerações. Então, tem volta que demora uma geração, 2, 3, 8, 10, 12. Depende da escolha que você faz. Então, o processo de volta é você chegar no exemplar que você queria fazer lá quando você fez o cruzamento inicial. Eu cruzei o snakeskin gigante com o glass para tirar o glass gigante. Agora eu estou com o glass gigante. A minha volta durou 8 gerações. Isso é a volta. Lembrando que pode ser que você não consiga voltar, né? Pode ser que você fique perdido no labirinto, que é o mais comum. É o que mais vê aí. E às vezes a volta te leva a outro caminho. Eu cruzei para tirar um glass, agora estou tirando um mosaico. As pessoas, elas não sabem fazer a volta, a maioria delas, e ficam perdidas. E a maioria delas param no meio do caminho. Vamos só despedir do Serralho ali, lá de Portugal, que são 2 horas da manhã, ele está falando ali, ó. Serralho, obrigado, viu? Chegou meu horário. Um abração, Serralho. Parabéns aí pela associação. No caso, esses cruzamentos, eles sempre usando irmão com irmãs, ou usando pais com filhos, como é que funcionaria?
Olha, os cruzamentos que a gente chama de crossing, na verdade, é outcrossing, ou linhas de fora, a gente usa, eu, por exemplo, eu sempre cruzo. Vamos supor, quero fazer um cruzamento para fazer o Moscou Preto do Snakes, gigante. Então, eu cruzo 3 sets e vou fazendo a volta nos 3 sets. Porque se você faz a volta só com um set, com 6 gerações, você já entrou na consanguinidade. Então, eu já faço um outcrossing direcionando um determinado objetivo, cruzando, por exemplo, 3 sets diferentes. Aí eu vou fazendo o trabalho nas 3 linhas para chegar no F9 com baixa consanguinidade. Eu sempre busco baixa consanguinidade em primeiro lugar. E você consegue sucesso abrindo várias linhas. E eu acrescentaria aí, Bruno, lê um pouco aí, depois entra aí no Google aí, lê um pouco sobre endogamia, que isso vai te ajudar a entender isso aí. Sempre que você puder evitar o cruzamento entre irmãos, onde o coeficiente de endogamia é 0,05, se você usar pais com filhas ou mães com filhos, você reduz esse problema pela metade. Então, se você conseguir evitar isso aí, acho que esse aí é um tema até que depois a gente podia conversar um pouco sobre isso, sobre esquemas de cruzamento, porque isso aí é uma das causas dos peixes estarem ficando muito pequenininhos e depois as pessoas não conseguirem levar as linhas adiante. São 9h59, eu acho que a gente vai precisar encerrar por causa do horário aí com todo mundo, mas a gente volta numa próxima, porque assunto aqui, esse assunto não acaba, né? Eu É isso acredito aí. que fica Pode até falar. 3, 4 horas da manhã, se deixa. Eu falo muito, pessoal, quando eu viajo, que eu vou nesses torneios aí fora do Brasil, e torneios no Brasil, eu converso toda a minha viagem sobre esse tipo de coisa com criadores no mundo inteiro. O Mário participou de algumas viagens e ele viu como que a gente aprende, como que a gente troca informação. Então, tudo isso que nós estamos trazendo para vocês é baseado na nossa experiência, tá? E essa experiência, eu não quero morrer com ela, eu quero passar para as pessoas. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí da nosso retorno das videoaulas e vamos marcar uma próxima aí, né, Mário? Isso aí. Quer responder a última pergunta, Mário? Acho que já são 10h01, eu estou vendo aqui nas últimas aqui, eu estou vendo as postagens, parabéns, obrigado, aula maravilhosa, reunião muito boa, parabéns, obrigado a todos vocês aí também por estarmos juntos, é uma satisfação a gente conversar sobre temas onde a gente está procurando subir a régua em termos de conhecimento e em termos de qualificação do trabalho a ser conduzido, para a gente não ser só o criador do peixinho colorido. A gente volta com o próximo tema aí na próxima. É isso aí, pessoal. Agradeço a todos aí. A maioria das pessoas são pessoas conhecidas, amigas, e eu fico muito feliz de estar com vocês aqui, retornando às videoaulas nesse novo formato interativo aí com a ajuda do Mário. Agradeço a você, Mário, como sempre, o Abdala, que não está aqui mais, o Mauro, todos aí. E vamos puxar as pessoas, independente de time de futebol. Aqui a gente não é time de futebol. Eu falo muito que a competição ela tem que ficar dentro do aquário. Então, nós estamos aí convidando todas as pessoas a poderem participar. Tá bom? Um abraço e até a próxima. Isso aí. Um abração, gente. Bom final de semana. Um Mauro, abração, obrigado aí pelo conhecimento. Falou. quer fazer algum comentário aí, Mauro? Ótimo. Então, de parabéns com a proposta. Valeu. Um abração então, gente. Com Deus. Tchau.